Olá, você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Bom, hoje eu estou aqui com um convidado muito especial que já há um tempinho não vinha aqui e já estava sentindo saudades dele, que é o Carlos Bispo. O Carlos Bispo, ele é fundador do canal Seu Posto de Gasolina e hoje nós vamos falar sobre gestão financeira além da DRE. E eu tenho certeza que esse assunto você vai curtir bastante porque é um assunto do dia a dia do seu negócio. Então, nada melhor do que falar com um especialista no assunto. Tudo bem, Carlos? Quanto tempo, hein? Oi, Karen. Quanto tempo mesmo. Já estava com saudades também de estar, na bancada do Tanque Cheio. E muito bom estar aqui novamente, podendo compartilhar um pouco mais do dia a dia, como você disse, para os revendedores. Sabemos aí que cada período exige um pouco mais de gestão, e quando exige mais de gestão, exige falar também, do equilíbrio financeiro, das boas práticas, e nunca sai da moda falar sobre gestão financeira. É verdade. É um assunto do dia a dia do negócio, né, Carlos? Então, é assunto pauta número 1. Mas, Carlos, vamos, já que a gente vai falar desse assunto, e é um assunto muito importante para o nosso revendedor, né? Mas vamos pensar assim, tem revendedores que já estão há muitos anos no negócio e tem revendedores que estão começando agora. Então, até para a gente poder dar uma nivelada, em relação a alguns temas do negócio, eu queria que você deixasse a nossa audiência familiarizada com o tema, Eu queria que você explicasse o que é a DRE, e a sua importância na gestão financeira dos postos de serviços. Muito bom. A DRE, ela continua sendo uma das principais ferramentas de cabeceira do dono de posto de combustível, do revendedor, que eu costumo dizer o seguinte, que hoje o revendedor, ele deixa um pouco de exercer o papel só como um operador de combustível e passa a ser um empresário da revenda. E o empresário da revenda, ele tem que dominar os números, ele tem que tomar decisões baseadas em dados, informações. E uma dessas ferramentas que pode prover essa medição, vamos falar assim, do equilíbrio financeiro, da performance de resultados do posto, é a DRE, demonstração do resultado do exercício, ou demonstrativo de resultados, como muitos revendedores acabam conhecendo. E a sua principal finalidade é demonstrar como que foi um determinado mês de operação do posto, e mês a mês, tendo aquele consolidado ao final do ano, podemos falar que ele analisa ou ele demonstra ali qual foi a performance de resultados durante o ano do exercício, que pode ser ali traduzido entre lucros ou prejuízos. Então, a DRE é um demonstrativo sobre como foram as ações do revendedor pautadas em resultados ali durante o ano. Bacana. Agora que você já explicou o conceito, eu queria que você falasse para a gente se tem outros relatórios e indicadores financeiros que são também essenciais aí para a gestão financeira eficaz de um posto de serviço. Legal. Que é até o nosso tema, Quando foi sugerido este nosso tema para poder conversar a respeito da gestão financeira, eu procurei sair um pouquinho da DRE, Por isso que até nós falamos além da DRE. Porque a DRE, ela tem a sua importância, que é exatamente ali apresentar os resultados, mas nós temos que pensar também, principalmente, eu tento passar isso para o revendedor, que a ideia da DRE é apenas uma fotografia de um determinado período. Então, a DRE é uma demonstração sobre todas as ações ali, conforme eu demonstrei, que vão gerar um resultado positivo ou negativo, lucro ou prejuízo, mas que somente ela, de maneira estática, não vai te ajudar na gestão do dia a dia. A gestão financeira ela vai muito além do que uma simples DRE. Nós temos outras ferramentas, como, por exemplo, o fluxo de caixa, que é o que demonstra para o revendedor ali a parte mais dinâmica do dia a dia e que cuida um pouco mais da preservação do capital de giro. Então, com o fluxo de caixa,
que é a movimentação de entrada e saídas de dinheiro, vamos falar assim, do posto, todos os dias, vai gerar ali para o revendedor uma previsibilidade. E isso a gente vai de encontro também com um outro recurso de análise que o revendedor ele tem que estar sempre atento, que eu costumo dizer que é o que tira o sono muitas vezes, cara, do revendedor, que é o capital de giro. O capital de giro, para que o revendedor saiba, qual é o recurso dele aplicado em caixa, que está ali administrado, para poder financiar a sua operação, para que você possa vender bem, receber bem, comprar bem, pagar bem. Então, assim, ali você entra em todo um ciclo, né, que é o nosso ciclo de caixa. Não podemos deixar também de lado, Karen, o que pesa muito na conta do revendedor e que alguns revendedores acabam negligenciando, né, que é a gestão dos estoques, que está ali muito próximo à gestão de compras, né, mas a gestão do estoque também impacta muito no capital de giro, impacta muito na previsibilidade do fluxo de caixa, então não podemos deixar de abordar. E, obviamente, a partir até mesmo da DRE, nós conseguimos ter ali alguns indicadores de performance. Indicadores de performance esses que pode demonstrar qual que é a despesa fixa por litro que a operação está tendo, qual que é o indicador de lucratividade, qual é a margem de contribuição. Então, são indicadores que são financeiros, que estão no dia a dia do revendedor, mas que muitas vezes, ou por falta de conhecimento, ou por falta de recursos, por não analisar um sistema, por não percorrer todos os processos de lançamentos nos sistemas, ele acaba não tendo, talvez, uma DRE e também não acaba tendo ali alguns outros recursos de análise, como relatórios por completos. Então, tudo isso faz com que a gente saia, né, um pouco apenas da DRE como a principal ferramenta financeira e trabalhamos ali um pouco mais sobre análise de desempenho. Então, acredito que pensar hoje em DRE é bom, mas trazer aquela questão de análise de desempenho, medição dos indicadores e ter outras ferramentas vão, inclusive, ajudar o posto a ter melhores resultados, preservando, né, o capital de giro e dando mais previsibilidade nos lucros. Carlos, excelente. E já que o nosso tema é além da DRE, né? Então, eu queria que você explorasse algumas coisas exatamente, né, além do demonstrativo de resultados do exercício. Eu queria que você falasse também para a gente sobre, por exemplo, né, a ferramenta de gestão que é muito importante, que é o fluxo de caixa. Qual que é a importância, né, desse controle rigoroso do fluxo de caixa num posto de serviços e também quais as melhores práticas para gerir o fluxo de caixa nesse tipo de negócio? Bom, cara, são duas etapas, né, propriamente ditas aí que você passou, com finalidades diferentes, né, distintas e que vale a pena frisar para o revendedor. A importância do fluxo de caixa é gerar a previsibilidade para o revendedor ao ponto dele poder enxergar, ter uma visão ali projetada, né? Por exemplo, de 7 dias, 15 dias, ou de um período até maior, sobre qual que vai ser ali a necessidade, por exemplo, de valores que ele tem que ter no caixa e, por sua vez, qual que era ali também os valores, quais são os valores que serão exigidos, né, em termos de pagamentos dos fornecedores, dos salários, dos impostos e das companhias, por exemplo, na hora de pagar o combustível. Então, é muito importante, como no posto giram-se valores muito altos e o valor é muito agregado, né, em termos de movimentação, significa dizer ali que se ele tiver essa previsibilidade, ele consegue encaixar, né, o que a gente fala, o encaixe de caixa. O que é? É ele fazer as programações, por exemplo, dos pagamentos dos fornecedores, dos pagamentos dos combustíveis, de acordo com a disponibilidade que ele vai ter ali disponível de caixa, né, tanto do saldo que ele já vem carregando, como também ali com os saldos novos daquele dia que ele vai agrupar ali, né, no montante para poder cumprir com os seus compromissos. Então, nada mais falando de uma maneira bem objetiva, o fluxo de caixa,
ele tem ali a importância de dar a previsibilidade da entrada e da saída do dinheiro, para que dê o encaixe de caixa, o revendedor consiga manter os seus compromissos em dia e tenha maior previsibilidade. Agora, com relação às melhores práticas, eu acho que não deixa, né, de ser importante mencionar os processos. Tem muito revendedor que às vezes trata o fluxo de caixa até mesmo com o mesmo formato de uma DRE. Como assim, Carlos? O fluxo de caixa é para dar a previsibilidade. Então, é para ter daqui para o futuro. Então, se o revendedor, muitas vezes, ele não atualiza dia a dia como processo, né, a indicação dos compromissos com as datas corretas, com os valores previsíveis, significa dizer que ele não vai ter a ferramenta com a sua essência, que é a previsibilidade. Para você ter uma ideia, cara, às vezes eu converso com o revendedor, fazendo um tipo de análise, quando eu vou falar sobre o fluxo de caixa, ele fala assim, cara, espera aí que eu vou lançar aqui alguns valores que eu não lancei ontem ou na semana passada, e de fato isso acontece. Aí eu falo para ele, você só está usando a ferramenta para transformar ela em um demonstrativo de caixa só para atender o passado, e não é isso. Finalidade, né, as melhores práticas estão o quê? No processo diário, para, de certa forma, hoje, se eu for visualizar, né, um fluxo de caixa, eu tenho certeza o que eu vou pagar amanhã, o que eu tenho a receber amanhã, qual é o saldo que eu vou ter disponível amanhã, e, por sua vez, qual é o saldo que eu terminarei o dia de amanhã, e assim, cada dia, eu ter ali, né, como se as engrenagens funcionando para não ter nenhum desencaixe de caixa. Então, a melhor prática é o processo de manter um fluxo de caixa atualizado. Carlos, você mencionou sobre capital de giro. Então, eu queria que você explicasse, né, calculasse. Eu já estou com o cálculo na cabeça aqui, ó. Eu queria que você explicasse para a gente como calcular ou prever, até mesmo gerenciar o capital de giro necessário para um posto de serviços. Bom, a forma de você calcular uma previsão ou gerenciar, né, a manutenção do capital de giro está muito focado no que nós chamamos de ciclo de caixa do posto. Né? O que é o ciclo de caixa do posto? É o período, por exemplo, em dias necessários que eu tenho que bancar ali de faturamento, das receitas ou em vendas para poder ali financiar os meus clientes. Para ficar um pouco mais claro, Karen, porque como você falou até do cálculo, né, existe sim um cálculo a se fazer, mas eu vou tentar simplificar aqui de uma maneira bem ilustrativa para que o revendedor ele possa acompanhar pelo menos a dinâmica. Mas o seguinte, o ciclo de caixa é o ciclo de dias médios que, por sua vez, o revendedor ele precisa ter de capital, né, de caixa para bancar as suas vendas a prazo. E esse ciclo ele vem de um prazo médio de recebimento. O que é o prazo médio de recebimento? É o prazo médio que eu tenho de recebimento das vendas que eu faço diariamente. Para ficar mais fácil ainda. Vamos dizer ali que o revendedor ele venda, hipoteticamente falando aqui, para facilitar o cálculo, R$10.000 em vendas por dia. E desses R$10.000 em vendas por dia, ele vai ter a distribuição. Uma parte ele vai receber em dinheiro, uma outra quantia, uma proporção em cartão de débito, cartão de crédito e até mesmo a prazo, que a gente chama muito de fiado. Então, essa proporção vai dar ali determinados momentos de recebimento. Então, o que é em dinheiro já está disponível no posto. Então, eu demoro 0 dias para poder receber. Um cartão de débito, eu vou receber em 2 dias. Um cartão de crédito, talvez em 30 dias. E um fiado ali, o famoso correntista, eu posso receber em 15 dias, ou em 30 dias, ou até 40 dias. Então, nessa composição, eu consigo apurar um prazo médio de recebimento das minhas vendas. Existe uma forma, como calcular, como eu disse, mas para simplificar, esse ciclo de caixa, que é esse período de dias médio de recebimento, vamos dizer ali, que são 15 dias no seu posto, você apurando esses 15 dias, sabendo que em média você vende R$10.000 por dia, logo, né, o seu ciclo de caixa, sua necessidade para poder financiar as suas operações será de R$150.000. Acho que ficou fácil o cálculo aí, né, Karen? Uhum. Conseguiu acompanhar? Sim. Porque eu, como falo todos os dias, às vezes explicando aqui para o revendedor,
pode ser um pouco mais complexo. Mas a ideia é essa, é eu ter um cálculo, né, de uma previsão do recurso que eu preciso para financiar as minhas vendas, porque vou ter recebimentos em diversos momentos ali, nos próximos dias, né, dessa venda. Certo. Agora que você já explicou para a gente essa etapa, né? Quais são as principais fontes de financiamento de capital de giro para o nosso setor de combustível? Legal, porque uma coisa é eu calcular, apurar e prever ali qual que é a minha necessidade de capital de giro, né? Minha necessidade de ter ali disponível como ciclo de caixa. E muitas vezes, Karen, acho que antes até de falar, a necessidade do capital de giro, ela pode surgir o seguinte, de repente, eu faço uma apuração do meu capital de circulante líquido, né? Que é um outro, vamos falar assim, é uma outra ferramenta existente na gestão financeira que determina ali qual que é o capital que está em giro, que está disponível. Então, vamos dizer que eu tenho ali um capital em giro de R$300 mil e a minha necessidade é de 450. Significa dizer o seguinte, eu tenho um gap aí, né? Poxa, eu tenho aqui somente 300 mil em giro líquido disponível, mas eu preciso de 450. Esse gap de 150 eu tenho que buscar recursos de algum lugar. E aí a gente entra nessas fontes de financiamento. Então, quando você, vendedor, tem, assim, uma necessidade de buscar capital com terceiros, fazer o famoso empréstimo, significa dizer que em algum momento houve o desencaixe de caixa e está havendo uma necessidade de capital de giro, que pode ser por um aumento de vendas, pode ser por uma falta de controle, né, das suas despesas ou por qualquer outro motivo. Então, quando você sente essa necessidade, você vai atrás das fontes de financiamento. E hoje, Karen, é importante dizer que existem várias fontes de financiamentos do capital de giro, né, para poder reforçar ali o caixa, reforçar o capital de giro, e que às vezes o revendedor ele não sabe que tem essas oportunidades. E às vezes ele acaba buscando recursos que a gente chama com custo de capital, ou seja, com um custo mais caro para poder ter esse recurso, e por sua vez ele acaba perdendo um pouco ali da sua composição financeira. Então, mais famoso no posto de combustível, nada mais é que o famoso empréstimo bancário. Então, uma das fontes é o empréstimo bancário, que seria uma linha de crédito bancário dos empréstimos, que aí eu teria que tomar um pouco de cuidado. Como assim, Carlos? Eu tenho que ver qual que é o menor custo, né? Como eu disse, custo de capital, que vai custar menos para o posto. Então, o revendedor tem que entender que existe, basicamente, uma ordem. Eu posso ter uma linha de crédito de giro rápido, que é, de certa forma, ali, um capital de giro disponibilizado para a empresa, né, sob aval ou com algum tipo de garantia que possa, de certa forma, ter um custo financeiro. O que é o custo financeiro? É a taxa menor. Como eu posso, quando eu não tenho essa condição, não tenho essa linha, talvez optar ali por um desconto de boletos, caso eu tenha disponível ali no posto, né, essa prática de ter um valor alto em boletos, que também já é uma garantia o próprio boleto, então você pode ter ali um custo de capital menor. Aí eu posso também ter uma conta garantida, onde a conta garantida é um recurso que fica disponível, lastreado em títulos, em boletos mesmo, ou até mesmo com os cartões, para que eu possa dar como garantia e ter um recurso disponível com uma taxa menor. Como eu posso, como eu disse também, uma das opções é fazer a antecipação dos cartões. Eu tinha D30, então agora eu posso antecipar e trabalhar com D+2, então eu posso avaliar também qual é esse custo financeiro. Agora, o que me chama a atenção aqui, muitas vezes, é o cuidado com o cheque especial, né, que é o cheque especial, o limite de crédito do cheque especial do posto, que muitas vezes é o custo de capital mais caro. Então, muitas vezes, pela facilidade, né, o revendedor acaba usando aquela fonte de financiamento, o próprio cheque especial. Então, todas essas outras modalidades que eu apresentei anteriormente, elas devem ser analisadas antes mesmo de entrar no cheque especial. E aí, dando mais 2 pontos, que é importante,
Karen, que aí foge um pouco da linha de crédito, foge um pouco ali da parte dos recebíveis, que é o recurso próprio, né, que muitas vezes eu, como sócio, posso ter ali um recurso que, de repente, eu possa emprestar para o posto, que eu possa dispor para o posto, onde, de certa forma, vai ajudar a operação, vai alavancar, né, vai servir como uma alavanca ali para crescer, e ali o posto não ter esse custo financeiro, ou até mesmo, né, verificar algumas possibilidades de aumentar o prazo. Aumentar o prazo, no que eu digo, o prazo de pagamento dos fornecedores, podendo ser a companhia, podendo ser os próprios fornecedores, obviamente seguindo todas as políticas ali para essa concessão de prazo, mas quando a gente está com um capital apertado, quando eu preciso melhorar a qualidade do meu capital de giro, quando eu vejo que aquele gap que eu expliquei está muito alto, quando não é possível eu ter um crédito, Karen, porque é importante eu também só mencionar aqui, já que a gente está falando desse assunto, que é o calcanhar de Aquiles do vendedor, muitas vezes ele não tem o crédito de banco, ou ele já está tomado com o crédito do banco, e também ele não tem ali um recurso próprio, porque já de repente utilizou. Então aí cabe, né, ele conseguir um prazo maior para pagamento, porque esse prazo maior do pagamento ajuda ali a dar uma tranquilidade de prazo para ele, no que se diz respeito, né, a capital de giro. Então, por mais que pareça complexo, não é complexo. É uma questão só do revendedor ter entendimento, escutar isso que eu estou falando aqui agora, escutar novamente se for necessário, para poder pensar em como ele pode dar qualidade para o capital de giro. Excelente, viu? Que aula! Ô, Carlos, vamos falar agora sobre gestão de estoque, né? A gente meio que está quebrando aqui os assuntos justamente para deixar mais claro para o nosso revendedor, né? Quais são os desafios específicos de gestão de estoque em um posto de combustível? Bom, Karen, a gestão do estoque, ele tem impacto total no capital de giro, né? Porque na formação do capital de giro você conta com os estoques. E muitas vezes o revendedor ele está com um valor alto, né, comparado ao seu capital de giro, investido ali nos estoques. Então, quando esse valor ele está investido nos estoques, isso pode dar, inclusive, um problema no fluxo de caixa, como eu falei. Por quê? Porque você até pode ter um valor em giro alto, porém, quando esse valor está muito alto investido no estoque, que nós chamamos de capital empregado, esse capital que está empregado nos estoques, às vezes faz falta para pagar um boleto, às vezes faz falta para pagar uma folha de pagamento, um imposto. E aí onde a gestão do estoque tem que passar por alguns processos, né? Como, por exemplo, o processo de compra, processo de giro dos estoques, né? Vou dar um exemplo. Digamos que o revendedor ele tem ali uma venda diária de 3.000 litros de um determinado combustível. Então, ele tem lá uma capacidade de 15.000 litros, se ele encheu os tanques ali, ele vai ter 15.000 litros, obviamente o giro para 5 dias. Né? Então, 5 dias é um giro razoavelmente alto, ele vai investir muito mais ali para poder manter os tanques cheios. E eu sempre recomendo, muitas vezes, que o revendedor tenha um giro nos estoques de 2 dias aproximadamente. Então, se ele vende ali 3.000 litros, então ele pode ter ali um estoque de segurança de 6.000. Então, quando ele estiver próximo dos 6.000, ele faz uma nova compra, né, para mais 2, 3 dias, para sempre estar ali comprando menos e comprometendo menos o capital, né, o capital empregado. Então, a gestão do estoque ela tem que estar ali muito bem, se eu pudesse resumir, muito bem em sinergia, né, com o giro dos estoques, com o poderio logístico que eu tenho, obviamente. Eu peço combustível hoje, amanhã está disponível. Então, ali eu tenho uma facilidade logística, né? Essa facilidade logística não é um gargalo para manter um tanque cheio. Diferentemente, né, tem que tratar essas exceções. Se eu estou no interior, por exemplo, como eu tenho clientes aqui no Pará, que às vezes para chegar o caminhão lá demora um pouco mais de tempo, então a viagem é um pouco mais longa. Então aí é preferível ele fazer menos viagens e ter o estoque
mais completo, né? Os tanques estar cheios. Mas isso é uma questão que eu abro aqui para o revendedor analisar a sua própria condição. Se tem disponibilidade de fazer um pedido hoje e receber o combustível amanhã, tentar trabalhar nessa dinâmica de fazer, assim, uma sinergia entre a gestão do giro dos estoques e também ali, né, uma boa condição de sinergia do seu fluxo de caixa, para não incorrer o risco, como eu já vi muitos revendedores, de ter estoque, mas não ter recursos para pagar um boleto do combustível. Carlos, pois é, assim, te ouvindo agora, né, explicando todo esse processo de gestão de estoque, como que a variação nos preços dos combustíveis pode impactar aí na gestão do estoque? Boa pergunta, Karen, porque o nosso segmento, propriamente dito, né, tem, em alguns momentos, uma instabilidade nos preços recorrentes, né? E, para você ter ideia, se hoje eu tenho um aumento no preço de aquisição do combustível em 5 centavos, significa dizer que eu tenho ali 5 centavos vezes um volume que eu vendo a prazo como necessidade de capital. E isso é um impacto que às vezes pode ser relevante. E até mesmo com o que eu mencionei agora, né, anteriormente na pergunta anterior, na verdade, que é o seguinte: nós temos essa variação que pode ser em determinados momentos com uma maior recorrência. Então, pode subir o combustível essa semana, pode subir no próximo, como também eu posso ter o que nós chamamos de revés, que é a baixa, né? Eu posso ter também um reajuste para baixo. Então, nesses dois momentos, eu tenho um impacto diferente no meu estoque, que vai impactar na minha margem e que, de certa forma, impacta bastante, né, na situação do meu capital de giro. Porque imaginamos o seguinte: se eu estou com um tanque cheio, né, tenho lá os 15 mil litros, como eu dei de exemplo, e, de certa forma, eu estou com um preço X que eu tenha pago, e, no dia seguinte, o preço desse combustível, ele tem uma redução, por exemplo, de 10 centavos, eu vou ter ali uma situação de um revés em que eu tenho um combustível comprado mais caro, com preço mais alto, né, e que, a partir do outro dia, o meu concorrente, por exemplo, consegue, né, ter a aquisição do combustível com 10 centavos a menos. Então, isso vai torná-lo mais competitivo. Então, quando dá essa situação de revés, se eu estou com muito estoque, né, isso faz com que eu tenha uma exposição ao risco. Pelo contrário, tudo é risco, né, de ganho ou de perda. Pelo contrário, se eu tenho hoje aqui os meus tanques com os 15 mil litros e, por sua vez, no dia de amanhã, existe um reajuste para cima, 10 centavos para cima, significa dizer que eu, teoricamente, né, tive ali 10 centavos de uma realização de capital, né, um ganho de capital, porque o meu preço do combustível ali, ele está com preço atualizado, né, na parte de reposição. Então, não vou precisar comprar ao preço novo de 10 centavos a mais e o meu concorrente, por exemplo, vai comprar talvez com 10 centavos a mais. Isso me torna na posição de ser mais competitivo. Então, eu preciso bem fazer essa equação de talvez não ficar muito exposto a esse risco. Por isso que eu mencionei anteriormente a respeito de ter um estoque de segurança de 2 dias, por exemplo, porque o revendedor, cara, é um assunto que eu falo para muitos revendedores, ele não ganha na especulação. Uhum. Ele ganha em comprar certo, precificar corretamente e receber em tempo hábil para que ele possa manter o giro dele consistente. Certo, e como você comentou agora sobre competitividade, né? Então, eu acho que esse é um assunto também importante para falar de como o revendedor deve negociar aí com os fornecedores e distribuidores, né? Então, eu queria que você explicasse para a gente qual a importância de negociar bem com os fornecedores, né? Para o revendedor. Muito bom. Aí nós entramos em 2 aspectos, né? Eu posso entrar num aspecto, por exemplo, de prazo de pagamento, onde eu mencionei também já aqui a respeito de eu melhorar, né, a folga do meu caixa pagando com mais dias. Por exemplo, estou pagando
à vista, no PA, mas eu tenho a possibilidade de pagar em 7 dias. Então, obviamente, que eu estou ali, né, aliviando um pouco a minha necessidade de capital de giro. Mas lembrando, se eu estou no PA por uma condição que eu queira estar por alternativa, por opção ou por gestão, ser mais importante para aproveitar o desconto, por exemplo, de pagar menos por um litro de combustível ou menos por um serviço, é uma coisa. Agora, se eu tenho essa oportunidade, essa alternativa de pagar com prazo, por exemplo, de 7 dias, eu posso comprar quando eu perceber que o meu capital está um pouco mais tenso, ou seja, que eu estou tendo ali que contar, às vezes, as moedas para poder fazer os meus pagamentos, então eu ganho um alívio, tá? Então, essa é a primeira variável, a primeira etapa que pode ser com relação a prazo. Agora, nessa mesma ideia, quando eu pago à vista o combustível, quando eu pago numa situação de PA, eu também estou tendo ali uma condição, talvez, de um preço melhor do que se eu comprar para faturar em 7 dias. Então, posso ter ali uma diferença de centavos quando é combustível, ou posso ter ali também um determinado valor, né, que o meu fornecedor ele dá de um benefício para eu pagar à vista, mas se eu não pagar à vista e for 7 dias, 15 dias ou 30 dias, ele tem lá um valor que ele chama de um valor cheio, né, um valor sem desconto. Então, eu tenho que começar a analisar exatamente em qual momento eu estou, qual é o meu custo de oportunidade. Às vezes, eu estou com o meu capital tenso, mas eu quero comprar à vista porque eu quero aproveitar o desconto. E, às vezes, o custo-benefício pode ser dar um alívio no capital para eu trabalhar mais tranquilo, mesmo tendo ali 1, 2 centavos, às vezes, a mais na aquisição do combustível. Então, é um ponto que eu alerto aqui, não é a técnica. Aqui o ponto é o revendedor começar a aprender a fazer a leitura da sua operação, começar a entender o dinheiro na linha do tempo, o meu ciclo de caixa, para que eu possa ali tomar as melhores decisões, protegendo o meu capital de giro e, por sua vez, mantendo ali a consistência da lucratividade. Ô, Carlos, você falou sobre decisões, né? Então, já que você também no início do nosso conteúdo aqui, você falou sobre gestão, então tudo isso a gente caminha em ter, digamos assim, ter os KPIs para que a gente consiga gerenciar e, ao mesmo tempo, tomar as melhores decisões, né? Então, eu queria que você falasse para a gente quais são os principais indicadores financeiros que um gestor de posto de combustíveis deve acompanhar. Legal. Os indicadores, né, redundantemente falando, eles indicam algo, né? Essa finalidade. E tudo isso que nós falamos hoje pode ser medido, né? Pode ser indicado se eu estou indo por um caminho seguro para a minha operação, ou se eu estou indo por um caminho que pode proporcionar uma exposição a risco maior, eu posso utilizar os meus indicadores. Então, tudo que se relaciona com dados, métricas, eu tenho um indicador, né? Que nem eu falei sobre indicador de lucratividade logo lá no início. Então, o indicador de lucratividade é a relação de 2 métricas, como, por exemplo, o lucro que eu obtive, né, relacionado ao total das minhas receitas. Então, eu relaciono os dois e gero um indicador. Então, ali vai mostrar se a minha performance de resultados ela está indo para um caminho bom ou ruim. Vou dar um exemplo. Se eu pegar e analisar esse indicador durante 6 meses, eu consigo ali, desde o primeiro mês, ver qual foi a evolução a cada passar do mês, né, se foi positivo ou negativo. Em todas as outras ferramentas aqui que eu passei, é possível eu conseguir transformar os indicadores em um termômetro ali para saber se eu estou indo para um bom caminho ou não. E nem quando nós falamos ali do capital circulante líquido, né, que é a parte do capital de giro, o ciclo de caixa, ali nós temos alguns indicadores, como eu mencionei. Então, o meu ciclo de caixa não deixa de ser um indicador. Se eu faço o cálculo da minha composição do prazo médio de recebimento, e hoje eu estou com 15 dias como um ciclo de caixa, e a partir de amanhã eu estou com 13 dias
com um ciclo de caixa, significa dizer que eu reduzi em 2 dias esse indicador de ciclo de caixa, o que pode me possibilitar ter uma tranquilidade financeira. Então, eu vou perceber no meu fluxo de caixa que ele vai estar mais tranquilo, não vai estar tão tenso, né, com tanta exigibilidade. Então, eu vou estar com uma folga maior. Agora, se eu tinha lá um ciclo de caixa de 15 dias e foi para 17, eu vou sentir isso, né, no dia a dia do meu fluxo de caixa, porque em um determinado momento vai exigir uma necessidade de capital ali mais rápida, né, uma necessidade maior. Então, tudo que eu conseguir controlar, medir com base nos indicadores vai facilitar a minha tomada de decisão, se eu preciso ou não de capital. Como eu disse também, o giro dos estoques. Então, se eu tenho ali em média o giro dos estoques, eu vou transformar o giro dos estoques ali, mais especificamente, né, em litros por dia vendido. Então, eu posso transformar o indicador, como eu falei, são 3.000 litros. Então, se eu vendo 3.000 litros, eu posso ter ali um giro, né, de estoque para venda de 2 dias. Então, vai ser ali o meu indicador de segurança, 2 dias, que, por sua vez, se eu conseguir manter essa estrutura, toda vez que diminui de 6.000 litros, eu já sei que eu preciso comprar. Então, se eu ficar ali com um valor equivalente que representa 3, 4 dias a mais no meu estoque, pode representar que eu possa ter ali o quê? Uma alocação de capital errado. Então, isso pode impactar também lá no meu fluxo de caixa, porque eu estou trabalhando bem organizado, né? Como eu falei, ali como uma engrenagem. Então, os indicadores, eles podem ser relacionados de várias formas. Muito que se vê na técnica, um indicador de margem de contribuição, um indicador de liquidez, um indicador de lucratividade, mas eu tenho outros indicadores da minha operação que podem me clarear ali o dia a dia da minha operação. Sabe, Karen, um indicador que o revendedor não utiliza, que eu acabo utilizando muito, que eu acabei criando dentro da metodologia, foi o indicador da despesa fixa por litro. Fator muito importante, né? Para dar um exemplo para o revendedor. A despesa fixa por litro é um indicador onde eu pego o total das minhas despesas fixas, divido pelo meu volume vendido, eu vou ter lá, vou dar um exemplo, 40 centavos por litro. Então, eu já sei que no momento da minha precificação, se a minha margem bruta ficar abaixo dos 40 centavos por litro, eu já tenho ali um indicador que demonstra que eu não estou sendo eficiente na minha margem e não vou conseguir, talvez, cobrir todas as minhas despesas. Então, os indicadores de performance da minha operação, da minha operação, pode ser aí vários indicadores do que não os não convencionais. Então, eu tenho que começar a pensar um pouquinho em relacionar, em estudar, fazer a leitura um pouco mais da minha operação e começar ali, criar os indicadores que vai me dar ali o sentido, se eu estou indo para o caminho certo ou não, nas tomadas de decisões do meu posto. Obviamente que nós precisaríamos aqui, cara, de um podcast inteiro só para falar sobre os principais indicadores, as suas aplicações, mas se eu posso abordar para o revendedor, abrir aí, plantar a sementinha, acho que o que eu acabei de falar aqui para ele já vai fazer ele começar a pensar quais indicadores ele pode colocar na operação. Carlos, como você comentou, né? Teríamos aqui conteúdo para falar vários ou fazer outros episódios, né? Porque é um assunto realmente muito denso, né? E que requer aí cuidados, e é um assunto que também muitas pessoas têm dúvida em relação a ele. Então, a gente está caminhando aqui para o encerramento do nosso episódio, mas para a gente poder ainda fazer um fechamento aqui do conteúdo, né? Nós falamos sobre indicadores, nós falamos sobre gestão de estoque, explicamos o que é o conceito, falamos sobre a relação com os fornecedores, né? Falamos sobre capital de giro. Eu queria que você explicasse para a gente agora um pouco sobre análise de desempenho. Eu queria que você falasse, assim, a importância dessa análise de desempenho, né, financeira,
e por que ela tem que ser também contínua, e como é que o gestor ele pode usar a análise de desempenho para identificar oportunidades de melhoria, né, ou até mesmo corrigir futuros problemas. Legal. Tudo até está dentro de uma metodologia que eu aplico, que é a melhoria contínua, né? Nunca estar tão bom que não possa melhorar, né? Parte para esse princípio. Então, fazer essa análise de desempenho é medir tudo que você fez de um bom planejamento do fluxo de caixa, ver como que você, por exemplo, encerrou a sua DRE com os resultados apresentados, o que você pode tirar dos indicadores, quais são os indicadores, por exemplo, da gestão de estoque que você está fazendo, do capital circulante líquido, enfim, tudo que nós falamos anteriormente aqui, eu posso ter ali medido, né? O que é medido? Ter identificado, onde eu possa comparar de tempos em tempos. Posso fazer uma leitura dos pontos de oportunidade ou os pontos cegos. Então, eu falo sempre para o revendedor, quando você está trabalhando, define que você tem ali um indicador que está dentro do parâmetro razoável, não significa dizer que você encerra por ali, se acomoda, senta em cima daquele indicador e fala, olha, pronto, agora a vida do meu posto está resolvida, agora eu vou começar a ter lucros, agora eu não vou errar mais. Não, nada disso. Né? Então, assim, como eu disse, nada que não esteja bom que não possa melhorar, até para não ser pego de surpresa. Então, eu acho que fazer uma análise e medição dos pontos que eu alcancei hoje é importante, eu consigo lá ter um aspecto positivo, mas eu tenho que estar antenado nas variações de mercado, eu tenho que estar ali sempre atento com os processos mapeados. O que é o processo mapeado? Criei um processo hoje, amanhã eu tenho que sempre passar por ele novamente para ver se não tem ali alguma falha, alguma lacuna de melhoria, que eu possa enxergar de uma forma diferente que eu enxergava antes, mudar um pouquinho ali a rota, pensar um pouco mais no ponto de equilíbrio, a relação de margem, volume, um indicador de despesa fixa por litro, enfim, é uma variedade, né, de variáveis que eu posso ter disponível, criado numa boa gestão, para poder analisar, corrigir o que precisa corrigido, e aí eu escalar a minha operação. Então, análise de desempenho nada mais é que o seguinte, Karen, eu avaliar o que eu fiz até hoje, com aquele propósito que eu coloquei, ver quais são os pontos ali que eu posso, de certa forma, descartar. Talvez fiz uma estratégia que não funcionou como eu gostaria, e talvez, por outro lado, eu tenha um outro tipo de estratégia que eu achava que não ia dar um bom resultado, e ela deu um resultado muito bom. Então, eu potencializo aquela estratégia. Eu coloco como objetivo estratégico escalar essa determinada estratégia ou esse determinado objetivo estratégico ou um indicador para estar sempre na crescente, sempre buscando a melhoria. E eu encerro falando do seguinte, o indicador de lucratividade. O indicador de lucratividade, quanto maior, melhor. Então, eu tenho que sempre estar ali focado, cuidando bem das minhas margens, cuidando bem das minhas despesas, porque cuidando bem, ali, a probabilidade do meu indicador de lucratividade ser maior é cada vez mais possível, e é nesse foco que eu tenho que trabalhar para melhorar cada dia e manter a previsibilidade e uma gestão além da DRE. Carlos, muito obrigada por todo o conteúdo que você compartilhou aqui com a gente, muito rico, por sinal. A gente não para por aqui, porque nós vamos dar continuidade a esse assunto macro, né, que é os desafios da gestão do negócio. Hoje nós falamos da gestão financeira além da DRE, mas na próxima semana a gente entra com assunto sobre alta performance em vendas. Então, eu tenho certeza que você vai trazer muito conteúdo rico para a gente também na próxima semana. Mas, para a gente poder encerrar aqui o conteúdo de hoje, você quer deixar algumas considerações finais aqui para o nosso revendedor, para a nossa revendedora que nos acompanha? Poxa, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, de você, revendedor, que chegou até aqui ouvindo, e falando sobre esse desafio da gestão do negócio. Eu acho que vai ser bem interessante, Karen, tem muito conteúdo bom
que eu programei aqui para tentar compartilhar o máximo possível que acontece no campo de batalha, entendendo ali os desafios que o revendedor tem, principalmente do pequeno, médio revendedor, aquele revendedor que tem ali uma gestão mais familiar. Então, eu procurei montar ali, né, uma dinâmica da junção dos conteúdos para que fique muito bom para o revendedor. Então, se você, revendedor, não acompanhe só esse episódio, porque tem muitos outros dentro dessa série que vai te ajudar. Karen, então vamos até o próximo. Te espero, né, no próximo episódio. E muito obrigado novamente por ter feito o convite para essa série. Carlos, eu que agradeço pela sua participação aqui e quero agradecer também ao nosso revendedor, revendedora que acompanha essa audiência. Até a próxima semana. Tchau, tchau.